A gente que não está jogando, né? Você imagina o que foi isso. É um jogo épico, né, professor? Entrar para a história do tênis, do esporte em geral. Exatamente. Parabéns ao Alcaraz. Quase que foi a festa completa, né? Se a Espanha tivesse vencido Portugal, tivesse sido campeã da Nations League, os espanhóis comemoraram com o Alcaraz, depois tiveram aí a decepção de perder nos pênaltis, perder o título para Portugal. Espanha que teve o Nadal tenista e o Nadal jogador de futebol, né? do Barcelona, que era tio do Nadal tenista. Só que o Nadal torce para o Real Madrid, né? É. Não torce para o time que o tio jogou, né, professor? É isso. Vamos falar de seleção brasileira. Amanhã tem Brasil e Paraguai na Neoquímica Arena. E Casemiro deu entrevista coletiva ontem, falando sobre vários assuntos. Vamos acompanhar alguns trechos. Sem dúvida, foi um dos anos de mais reliência que eu tive na minha carreira. Então, é um dos anos mais felizes, um dos anos mais vencedores da minha carreira. Então, fico feliz de voltar para a seleção, não só por conhecer o treinador, mas sim também por voltar com um bom futebol, que esse é o mais importante, acho que é o mais a mais ênfase que eu gostaria de dar, porque não estou aqui por já conhecer o treinador ou algo mais, acho que por merecimento. Então, não só eu, como todos os jogadores, né? Então, sem dúvida, esse ano foi um dos anos mais importantes da minha carreira, assim. O que falar do Neymar, né? Cara, um jogador fora da curva. Um jogador que, para mim, no meu ciclo de futebol, são top 3 do meu ciclo de futebol, que é Neymar, Cristiano Ronaldo e Messi. A gente sabe que o Neymar ele precisa estar bem fisicamente, porque ele estando bem fisicamente, ele é o melhor disparado. Eu acho que o treinador também falou isso, né? Então, acho que cabe o Neymar voltar a estar bem fisicamente, voltar a estar feliz, e sem dúvida o Neymar é mais que necessário, não só na seleção brasileira, e qualquer clube do mundo, o Neymar é indispensável. Mas, claro, precisa estar bem fisicamente, precisa estar bem mentalmente, porque eu vou te falar, com todo o coração e um cara que conhece ele desde os 14 anos, esse cara bem é melhor que qualquer um disparado, Então, nós precisamos de jogador com essa qualidade e, sem dúvida, ele bem é o cara que vai fazer muito mais que diferença, que é um jogador de outro mundo. Mari Pereira, amanhã tem Brasil e Paraguai. Podemos, de repente, garantir nossa vaga na Copa. Mas estamos longe de ter um time pronto para disputar uma Copa, não é, Mari? Você concorda? Claro. O trabalho começou ontem, praticamente, né? Com o Ancelotti. Retorno de jogadores que há um tempo não estavam, né, defendendo a seleção ou não foram opção das últimas gestões, como o próprio Casemiro, e que já se mostrou importante nesse último jogo agora contra o Equador, o que também não quer dizer que assim permanecerá. É tudo muito novo, mais uma vez, né? Então, a gente está iniciando mais um ciclo, mais uma tentativa, talvez a melhor de todas, para que, se o encaixe de fato acontecer, aí sim o Brasil tem possibilidades melhores nessa próxima Copa. Bom, Casemiro, assim, perguntar do Neymar para qualquer jogador é ter praticamente essa mesma resposta, né? Acho que a única diferença é que o Casemiro, ele pontua muitas vezes que, se bem fisicamente, se bem mentalmente, ele é fora da curva, ele é acima de todos os outros, e isso a gente já cansou de falar. De fato, a torcida sempre foi essa, para que Neymar estivesse bem, porque bem a gente sabe o que ele pode oferecer, mas não é o que acontece agora. Então, não temos Neymar para amanhã. Acho que o Brasil ele permanece tendo um bom elenco, permanece tendo a individualidade ali como um grande destaque, mas é um jogo que a gente tem que novamente alinhar expectativas. É dentro de casa, talvez um adversário um pouco mais acessível do que o Equador, o que não quer dizer que vai ser uma partida fácil para o Brasil. O Brasil tem condições de vencer, de conquistar, claro, a vaga para a próxima Copa, mas sem esperar muito de um desempenho brilhante, como a gente imagina que possa acontecer com o Ancelotti mais para frente. Vai ser um jogo muito difícil.
Muito difícil. O adversário está muito melhor que a gente. Dentro da proposta dele, o adversário está muito melhor que a gente, o Paraguai. E para estar na Copa tem que ganhar do Paraguai e torcer para o Uruguai ganhar da Venezuela, sendo que o Uruguai também não está ganhando de ninguém. Não são favas tão contadas assim. Esse é de imediato, né? De imediato resolver essa questão de estar na Copa. Acho que seria importante, aliviaria de vez. Mas a questão é que a gente jogou 3 anos fora. 3 anos fora, inclusive uma boa parte disso, o próprio Dorival assumiu, pensando em fazer todo o trabalho em torno do Neymar. Não dá mais. Não dá mais. Como o que o Casemiro fala, soa como elogio, mas pode soar também como um alerta. Quando ele fala que o Neymar tem que estar bem fisicamente e de cabeça, é sinal que esse processo tem que começar em algum momento. A gente não vê esse processo começar. Paralelamente a isso, tem um time para botar em campo. Então, eu quero ver, principalmente, onde vai entrar o Rafinha, que era a coisa que a gente discutia aqui, o Richarlison em ficando rendendo mais, eu acho que essas são as coisas imediatas, e o Casemiro, tudo bem, ainda não é consolidado, como a Mari falou, mas é uma retomada de trabalho que passa muito por ele. Acho que foi um bom começo, um bom retorno dele, muito significativo ele falar que não está ali de favor, é verdade. Ele jogou futebol antes de voltar. Não é só uma questão de ser homem de confiança do técnico. É também, mas ele já tinha mostrado, e até a ausência, a gente não achou ou soluções ao Casemiro. Então, se você não acha soluções, retorna esse jogador, que é um jogador ainda com fôlego, com idade suficiente para a gente contar com ele, pelo que fez. Eu acho que é isso, são dois lados, né? O futuro e o que a gente tem que fazer de imediato. De imediato, uma boa apresentação, a apresentação mais convincente contra um adversário difícil. Acho até que o Brasil ganha do Paraguai, mas vai ser com enorme dificuldade. Você falou sobre o Rafinha. Obviamente que o Rafinha vai voltar, né? Estava suspenso. Você imagina no lugar de quem, professor? Assim, de imediato, ele pode simplesmente tirar o Estevão. Acho que é um arroz e feijão que ele pode fazer ali. É o óbvio, né? Acho que sim. Diga, Eugênio. Não, eu queria destacar, Abel, a sequência de resultados do Paraguai desde que o Gustavo Alfaro assumiu. Boa, isso é importante. Empate com o Uruguai, 0-0. Vitória sobre o Brasil, 1-0. Empate com o Equador, 0-0. Vitória sobre a Venezuela, 2-1. Vitória sobre a Argentina, 2-1. Empate com a Bolívia, lá a 4.000 metros em El Alto, 2-2. Vitória sobre o Chile, 1-0. E empate com a Colômbia fora de casa, lá em Barranquilla, 2-2, tendo saído atrás no placar. E vitória sobre o Uruguai na última rodada por 2-0. Não tem derrota. Jogando contra praticamente todo mundo. Né? Com praticamente todo Uruguai, mundo. Brasil. Já fez a volta toda, né? Já fez um turno, né? Porque começou contra o Uruguai e voltou a jogar contra o Uruguai. Jogou contra todo mundo e não perdeu. Não perdeu e ganhou de Brasil, ganhou de Argentina, sabe? Uruguai ganhou também? Empatou. Ganhou do Uruguai no último jogo, 2-0. Contra o Uruguai fez 4 pontos, né? Empatou fora e ganhou em casa. Ou seja, o time... Eles não têm vencido muito fora de casa, mas tem segurado bem o adversário. conseguem segurar. É um time com uma defesa muito sólida, mas que conseguiu também passar a fazer gols. Desculpa. Ontem teve uma coletiva do Gustavo Alfaro e ele gosta muito nas coletivas de filosofar, né? Ele procura sair muito daquela coisa do campo e bola e vai filosofar. Mas a filosofia dele muitas vezes funciona. Ele falou 2 coisas que me marcaram. Uma delas foi a seguinte: não temos nada a perder contra o Brasil. Então vem tranquilo, vem Inclusive leve. a vaga ele não tem a perder. Vem leve. Podemos ganhar. Ele pode garantir a vaga. Ele já no mínimo está na repescagem, o Paraguai. No mínimo na repescagem, mas pode garantir a vaga nesse jogo com o Brasil. Não temos nada a perder. Segundo, ele falou o seguinte: perguntaram qual é o segredo do seu trabalho para você conseguir fazer essa virada na seleção paraguaia. Ele falou, Antes de você responder, é importante lembrar que quando ele assume, o Paraguai estava muito mal. Tinha um gol marcado na eliminatória. Estava péssimo. era a lanterna. Então, continue. Qual que é o segredo do Ele trabalho falou o dele? seguinte: o segredo do nosso trabalho começa na dor. Todo o sucesso da minha carreira começa na dor. Da dor que a gente busca forças para dar a volta por cima. Então ele pega uma seleção completamente... São 16 anos, né, que o Paraguai não vai à Copa do Mundo. Desacreditada, sem
motivação, sem confiança, e ele consegue trabalhar esse time para mostrar aos jogadores que ele tinha que era possível competir. Eu acho que é muito isso. Assim, claro que é um paralelo diferente com o Brasil, mas o Ancelotti também pega uma seleção desacreditada que vinha de um atropelamento para a Argentina. Um vexame. E é trabalhar a cabeça dos jogadores para que eles entendam que com muito trabalho, com espírito de grupo, que a seleção consiga se reorganizar e a partir daí buscar, a partir da dor que sofreu contra a Argentina, buscar novos caminhos, buscar novas motivações para reencontrar o seu caminho. Ele conseguiu fazer isso no Paraguai. Além desse trabalho do Alfaro, dessa coletividade, dessa força defensiva, algum destaque individual? Individual tem vários destaques, né? Se você for olhar no âmbito ofensivo, você tem o Enciso, o jovem Enciso, revelado pelo Libertad, que foi muito jovem atuar no Brighton, na Inglaterra. Você tem o Almiron, Esse é um cara que tem uma característica que a gente não tem. A gente não tem um cara que joga como o Almiron. Não, o Almiron. A Enciso a gente tem. A gente não tem Almiron. O Almiron e o Sanabria são os 3 homens de frente que têm jogado com mais frequência, né? Dois que jogam por trás do centroavante, que é o Sanabria. Mas você vai olhar, assim, tem um menino, o Cubas, volante, que começou na Argentina, mas com família paraguaia. Tem um jogador que foi um dos destaques dessa vitória contra... Olha só como é que é o futebol, né? Contra o Uruguai, que inclusive marcou um dos gols, que é o Matias Galarza, hoje atleta do Tajeres da Argentina. Que inclusive tem um outro jogador lá com o mesmo nome, Matias Galarza. O Tajeres tem umas coisas assim de nomes parecidos. Esse cara jogou no Vasco, Abel. Veio para o Vasco com 19 anos e não conseguia jogar no Vasco. Ele estava num ambiente que estava difícil. O Vasco estava com problemas e tal. E ele entrava, não jogava bola. Hoje, ele é já idolatrado pela torcida paraguaia, porque ele briga, ele luta, ele corre e ainda chega na área, fez um gol na vitória sobre o Uruguai. E tem Matias Galarza. Tem um gatito no gol e tal. Estou olhando aqui os árbitros. Gustavo Gomes na zaga. Artilharia... Júnior Alonso jogando de lateral esquerdo, barra zagueiro. Artilharia das eliminatórias sul-americanas. O primeiro paraguaio que aparece é o Sanabria, com 4 gols. Sim, o centroavante. E o Enciso tem 3. O artilheiro das eliminatórias, Messi com 6, Luiz Dias com 6. Deixa eu ver se aqui tá atualizado. Acho que tá. Vamos ver. Tá atualizado. Sim, Messi, Luiz Dias com 6, Darwin Núñez 5, Rafinha 5, Miguelito tem 5, Ener Valencia tem 5, Rondon 5 e aí o primeiro paraguaio, Sanabria, com 4 gols. O Paraguai não é um time de muitos gols, é um time muito focado na defesa. É uma tradição do futebol paraguaio, né, prof? Uma defesa muito forte, mas que encontrou os caminhos para fazer os gols necessários para ganhar esses jogos. E é uma tradição... E o Brasil? A falta de força ofensiva. Ancelotti treinou com quem? Rafinha voltando e Matheus Cunha no lugar do Richarlison. O que você acha, uma opção. Eugênio? O Richarlison não foi bem, né? Teve uma atuação bem ruim. Embora o Matheus Cunha também não tenha ido bem um pouco. Mas pelo menos assim, ele entra no momento já mais para o final do jogo. Eu acho que a diferença entre eles Ele dá uma outra dinâmica, que né? o Richarlison, ele atuou mais na tentativa de marcar a saída de jogo do Equador. O Matheus não fez isso, deu um passo atrás, mas é uma tentativa de fazer com que... Porque na proposição ofensiva, o Richarlison entregou 0. Não deu certo. Também não é o jogador, o Matheus Cunha, ele se destacou muito nessa temporada no Wolverhampton, não como um 9. Tinha um 9 e tinha ele por trás do 9. Aliás, ele circulando o campo inteiro, volta para buscar a bola no campo de defesa, ajuda na marcação, conduz essa bola, deu muito chute, fez gol de fora da área. Não era exatamente o cara pisando na área, tinha sempre um outro jogador mais à frente. E agora ele vai ter que fazer, ao que parece, esse papel na seleção brasileira. Mais um. João Pedro, ele está cheio de 8,5. Então, é por isso cara que bota porque a seleção, assim, embora não tenha sido brilhante, enquanto esteve lá o Igor Jesus, ele fez esse papel. Eu acho que foi o que melhor resolveu até hoje. Ele fez esse papel, ele era o cara de referência na área, brigando com os zagueiros e abrindo a possibilidade dos outros jogadores aproveitarem a briga dele. Mas, do nada, né? O Botafogo foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores,
E aí, na próxima convocação, ele é esquecido, é deixado de lado. Pelo menos agora, o Ancelotti, depois que convocou a seleção, foi ver um jogo dele que ele foi bem. Ele foi lá no Newton Santos, ver o jogo do Botafogo, e o Igor Jesus foi bem. Agora não lembro exatamente qual foi o jogo. Que foi menos. Ah, na Universidade de Chile. Universidade de Chile. E quem sabe, né? De repente, ele agora tem o Mundial de Clubes, ele pode aparecer bem no Mundial de Clubes. Talvez ele seja lembrado, talvez apareça, assim, alguém... Porque é uma função difícil. O Brasil tem carência, não é de hoje nessa Ele está sendo lembrado pela Nottingham Forest, né? Tá indo, já foi, né? Não pela Já acertou, né? brasileira, Vai jogar lá. E o Nottingham Forest, que teve um centroavante que foi brilhante nessa temporada, o Chris Wood, o australiano. Fez muito gol, a bola chega pouco, né? É um time que joga muito defensivamente, e a bola chega pouco, mas ainda assim ele meteu gol pra caramba, foi um dos artilheiros do campeonato. Ele vai ter que brigar lá na frente com o Chris Wood para tentar ganhar essa posição, porque o cara terminou, assim como o Carlos Miguel, o goleiro, né? Foi para lá, a gente esperando que ele fosse